Esperar um cadinho, a turma entrar. Gostei do meu cabelo. Hello, Lid. Já vou chamar ela. Fala, amiga! Oi, Tudo e você, colega? tudo A gente só bem? tá no cafezinho Tudo aí. bem? Ai, tô aqui, Hã, ó, no hã. O que tem nesse Chazitos. copinho? E algo indica que é chá. A xícara indica um chá. A xícara indica um chá. Cabelo bonito, hein, Fia? Tá Meu bonita? cabelo? Especialmente para a Ah, live. é. Ai, que chique! E aí, colega, como está Eu tô as aqui coisas aí? tentando a transição. Tentando. Já está, Tudo bem, né? graças a Deus. E aí? Já está É, super já tô, na chique. verdade, né? Já tem mais de um ano. Ficou É, chique. é uma batalha, mas tá bom, né? Ó, enquanto isso, a gente pode esperar um pouquinho o pessoal dar uma entrada, né? Oi, Podemos. Manu. Oiê, pra galera que tá entrando aí. Deixa eu Olá, gente. Ó, organizar vai, minhas vai convidando coisas. aí as pessoas que vocês conhecem, as gravidinhas, as que têm vontade aí de engravidar. Deixa eu mandar pra Manu, galera eu aqui sei que tem vontade de também. engravidar daqui a uns dias, né? Boa Deixa eu mandar noite, pra Manu. turma. Boa noite, Murilo. Mandei pra galera que eu acho que acho não, tenho certeza que a live hoje vai ajudar muitas mulheres que têm aí vontade de fazer exercício ou que têm medo por conta da gestação, né? Muita. Tem muita polêmica neste Tem assunto. isso. Não sei por quê, mas Eu tem. consigo enviar. Tem, né? Engraçado. Muito. Eu consigo enviar essa live para alguém sem sair da página ou não? Sim, nesse aviãozinho aqui. Tá aparecendo um aviãozinho pra você? Um triangulinho? Ah, tá. Aí... Ah, Isso, daí legal, você já vai mandando pra bacana. galera. Que quem tá aqui, ó, a maioria tá online. Aí você vai mandando pra turma aí. E depois envia lá Ah, embaixo. Pode enviar pra pelo menos 50 pessoas. que isso, que máximo esse negócio, né? De enviar a live para as É muito pessoas. massa. O Instagram é maravilhoso. Bom, também acho, viu? Tô achando, tô amando o Instagram. Li, minha Sim. amiga de Sorocaba, Yes. educadora física, né? Especialista aí em fisiologia do exercício. É isso mesmo, Li? Isso. Sou mesmo. Pro, se apresenta aí, fala aí do seu trabalho, do seu estúdio, para as pessoas conhecerem você. Tá, vou me apresentar. Gente, meu nome, conforme a Pri falou, meu nome é Lidiane. Sou educadora física, sou formada há 6 anos e sou pós-graduada em fisiologia do exercício. Temos um estúdio há mais de 10 anos aí atendendo a galera de forma individualizada. Então, junto com o meu marido, né? Juntamente com o meu marido, nós trabalhamos na área como personal trainers. E no caso, como a gente atende nesse modo mais individualizado e personalizado, a gente tem atendido muitas gravidinhas, muitas gestantes. Então, por ter esse atendimento mais diferenciado, eu creio que seja a melhor pedida aí para as mulheres que estão grávidas. É isso, basicamente é isso. É verdade. Que bacana, é isso aí, Li. Eu já treinei um cadinho lá com a Lidiane, né, no Sumiu! estúdio dela. Fala o nome do seu estúdio. Estúdio Wellness É, Personal. fala aí o nome.
fica em Votorantim, do ladinho de Sorocaba, né? Numa região muito boa. Tá em Indaiatuba, né, Pri? Né? E tô em Indaiatuba por enquanto, esperando aí essa quarentena acabar, porque daqui uns dias minha jornada vai ser na Argentina. Ai, meu e eu Deus, espero que mulher recebê-los chique. lá. Que delícia. Vou virar uma argentina. Bom, Oli, Vamos lá. quando o Murilo, que está digitando aí o arroba aí do estúdio, o endereço do estúdio, é o marido da Lid. E quem tiver interesse pode ir conhecer o estúdio, vocês vão adorar, porque realmente é o que ela falou, vocês atendem poucas pessoas dentro daquele horário, né, que vocês combinam lá com as pessoas. Não tem para quem as pessoas que não gostam de muita gente, né, em academia. Esse, para mim, é o melhor ambiente de estúdio, né, para exercícios. Sim. Porque é muito... A gente vai nesses lugares, é ruim demais quando tem, tipo, não sei quantas mil pessoas... A ideia, Pri... na academia, né? E a ideia de quando o Murilo idealizou, né, o estúdio foi realmente a gente poder tá dando um trabalho bem próximo de um personal trainer com um preço bem acessível para a galera por ser em grupo, né? Então a gente consegue dar um trabalho bem legal aí, num preço não tão exorbitante, que eu acho que compensa muito, mas que não é pro bolso de todo mundo que é o personal. É verdade. Não, mas compensa demais. Eu, por exemplo, eu já tentei várias academias e não gosto porque é muito cheio, não gosto. E aí, a melhor opção para pessoas que têm a mesma opinião que eu, assim, é o estúdio de vocês aí na região. Muito legal. Muito bom o trabalho. E vocês já fizeram trabalhos com as gravidinhas, fazem ainda, né, na verdade, trabalho com as gravidinhas. E já tiveram um projeto, inclusive, no parque com as gravidinhas, né? Conta aí um pouquinho desse projeto. Ano passado? Acho que foi ano passado, 2019. Nós tivemos a honra de, assim, é sempre muito pouco, né? Na verdade, esse assunto, como ele é um assunto meio polêmico e não é muito conhecido pela grande massa, a galera tem um certo medo, a galera já não é muito ativa, então a galera nem pensa em treinar. Então a gente achou muito legal, porque assim, todos os anos a gente sempre tem, né? 1, 2 gestantes, mas no ano de 2019 a gente bateu com 4 alunas gestantes e foi muito legal. Então a gente aproveitou esse momento para a gente fazer um movimento, né? Uma aula bem interessante para elas no parque, que foi bem legal no parque aqui da região, no Parque do Campolim. Foi bem legal, convidei uma amiga também, que é fotógrafa, ela foi lá tirar as fotos, ficou super legal. A gente fez um trabalhinho bem específico para elas, de bastante alongamento, só para elas. Foi um dia inteiro para elas, cafezinho da tarde. Foi super gostoso. Só para as gravidinhas. Só para as gravidinhas. Barrigudinhas. Eu imagino. Isso é muito legal falar, porque quando eu comecei aí a colocar para fazer perguntas, e também para gestantes que eu já fotografei, gente, algumas já faziam exercícios, engravidou, parou a vida, né? Aí elas não queriam mais dar continuidade nos exercícios porque ficaram grávidas. E aí, a partir disso, eu recebi aqui algumas perguntas, acredito que você também, né? Mas eu posso falar as que eu tenho aqui? Claro! Olha, eu recebi uma pergunta aqui, a gestante pode começar a treinar? Então, esse é um assunto bem abordado. Só para a gente dar uma introduzida, né, nesse assunto, gente, é o seguinte, é um assunto que existe muito trabalho científico em cima. Então, assim, não era para ter tanta essa dúvida. A gente entende, mas não era para ter tanta dúvida, porque há muitos anos isso vem sido estudado e tem muita coisa em cima. É só a galera buscar, o profissional também, né, que é da área, que não precisa também, né, ter aquela, mas é legal estar indo atrás dos estudos. E tem muita coisa, mas muito termo científico, tem muito estudo científico
no quesito de gestação, de gestante com exercício físico. Então, primeiro, a gestante que já é sedentária, né? Que ela já não treinava antes de ficar gestante, antes de ficar grávida. Ela pode. Só que assim, vocês vão ouvir muito na live hoje a gente comentando sobre tem que ter a liberação do seu obstetra. Tem que ter. Cada gravidez é uma gravidez, cada gestação é uma, cada mulher se comporta de uma maneira. O primeiro trimestre pode ser de um jeito para mim, para Priscila pode ser de outro. Então, assim, todos os estudos, eu vou falar só de um, que é a título de curiosidade, mas todos os estudos, a maioria dos estudos falam que sim, pode. A grávida que já era sedentária, né, que já vem de um sedentarismo, ela, descobri lá na live da Pri que posso treinar. Pode, gente. Só que, obviamente, a gente vai abordar aqui as situações, né, em que você pode estar indo treinar. Algumas coisas são restritas para as grávidas que já são sedentárias, tá? Então, é muito mais leve, questão de intensidade também a gente vai falar. Então, a intensidade para essa grávida, para essa gestante, é muito menor do que de uma gestante que já era ativa, tá? Mas ela pode sim, pode treinar. Legal. Só para complementar que a Fernanda, ela é doula. Ela está até aqui falando que os exercícios físicos são realmente indispensáveis na qualidade de uma boa gestação e também para o parto, né? E foi o que você falou aí, que você frisou, desde que seja liberada pelo obstetra. Em todos os casos. Isso é muito importante aí para a gestante. Sim, e gente, vamos pensar numa coisa. Se o sedentarismo já não é legal para ninguém, piorou para a gestante. Então, ela vai ter também os seus malefícios sendo uma gestante sedentária, assim como nós que não estamos gestando, também a gente vai ter os malefícios do sedentarismo. Então, para elas também, principalmente. Por enquanto, né, Li? Daqui a uns anos, eu acho que a gente aparece com as barriguinhas de gestante. Não as salientes, mas as de gestante. Li, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, ó. Eu nunca fiz exercícios, que é o que a gente está falando do sedentarismo. Só caminhada. Posso iniciar o exercícios? Estou de 12 semanas. Eu não sei quantos são 12 semanas. 12 semanas deve dar o quê? Uns 3 meses, sei lá. Ela tá terminando aí, o primeiro trimestre. Né? Aí, ó. É mais ou menos o que você acabou de falar aí, né? Sim. Assim, a gente precisa entender de que cada trimestre é um diferente do outro, tá? Então, tem que haver esses reajustes durante os trimestres. Tem estudos também que pedem para que esses reajustes sejam feitos de mês a mês, mas daí vai depender do protocolo que o profissional for usar. No caso dela, ela não treinava, né? Ela só tá caminhando. Só fazia caminhada, tipo eu. Parei de treinar e só faço caminhada. Pode. Só que volta a dizer, ela tem que estar indo até a obstetra dela, pedir a recomendação, pedir a cartinha, levar até um profissional qualificado que vai saber tratar ela, né? Acompanhar ela. Quem puder, um personal trainer é excelente nessa fase, é bem legal também. Ela pode. Só que é igual a gente comentou sobre... Ela já é uma mulher ativa, né? Então, ela não tá totalmente sedentária. Ela já consegue... E outra, mais uma coisa ainda dessa pergunta dela. Ela já tá entrando no segundo trimestre da gravidez. Assim, no segundo trimestre, a galera diz, e os estudos também, principalmente as mulheres, né? Elas falam que é o ponto de equilíbrio da gestação, que é o melhor trimestre, que as energias voltam, né? Aquele cansaço excessivo do primeiro trimestre diminui e você consegue fazer mais coisas, ser mais ativa. Os hormônios também já dão uma equilibrada, então você já está mais disposta do que o primeiro trimestre. Então ela consegue estar fazendo sim exercícios de leve a moderado também.
Na questão de intensidade, Aham. é muito chatinho na questão da intensidade. Por quê? Vai depender do trimestre que a grávida tá. Vai depender se ela é ativa, se ela não é. Vai depender do médico dela. Tem muitas situações que mesmo a gestante sendo hiper saudável, não tendo nenhuma complicação na gestação, o médico pede para ficar para ficar 12 semanas, que é esse primeiro trimestre, né? Totalmente de repouso. Aham. Só para dar uma pincelada nesse primeiro trimestre. Por que que é muito usado? Hoje não é muito, tá, Pri? Mas antigamente era muito usado Tá. para pedir para gestante fazer repouso total no primeiro trimestre. Por quê? Não é a questão do exercício. Mas a grande maioria, para vocês terem uma ideia, 33% dos abortos espontâneos acontece nessas 12 primeiras semanas, tá? É espontâneo, nada Entendi. aconteceu. Bom saber isso. Sim. Então, por isso que às vezes o médico, ele acaba optando pelo excesso, né? Pelo cuidado excessivo para pedir para essa gestante que ela fique realmente de repouso e só retorne às atividades no segundo trimestre. Dessas 33% dessas mulheres, 80% elas têm esse aborto espontâneo já assim nas primeiras semanas. Então, não é nada relacionado realmente com exercício, alguma coisa que ela falou, alguma coisa que ela fez, né? Então, realmente foi um aborto espontâneo. Então, os médicos pecam, né, em excesso, que eu acho correto também. Isso daí, na verdade, é competência deles, saber se você vai poder ou não continuar treinando ou voltar. Eu tive no estúdio alunas que continuaram normalmente, treinaram normal nas primeiras semanas, foram até o final. Tive alunas que precisaram, o médico pediu para ficar essas 12 semanas totalmente de repouso. E voltaram no segundo trimestre. No segundo trimestre para treinar, que conforme a gente falou, é o melhor, né? Entre aspas, é o mais equilibrado trimestre momento, da gestante, né? O melhor momento. Isso é muito legal. E o que você falou a respeito do profissional qualificado, tem realmente que pesquisar para a pessoa não chegar em um profissional que só está... Que não está afim do seu bem-estar, né? Que o bem-estar é outro, no caso. Exatamente. Então, tem que realmente procurar um profissional que indique também, que solicita até um atestado do próprio médico, né? Se ela pode ou não, por questões de responsabilidade, né? Porque a saúde, assim, é muito legal fazer exercício, porque é excelente para a saúde da mulher, da gestante, mas tem aí que tomar muito cuidado com o profissional que procura, né? Tem que buscar aí as indicações, pesquisar. Tudo é muito... Aqui tem uma pessoa que ela perguntou se... Pode falar. Não, pode falar, colega. Manda a bala aí na pergunta. Tem uma pessoa que perguntou se posso fazer abdominal como gestante. Olha, pode. Eu acho que não, né? Ou pode? Pode. Pode? Mas é assim... Achei que não podia. Imagina, a criança vai... Há muitas controvérsias. Só para deixar muito claro para vocês, gente, eles estão muito mais protegidos que a gente, tá? Então, assim... Pode. Só que os estudos dizem para que principalmente nesse primeiro trimestre e principalmente no final, que a gestante já tá bem barrigudinha, ela já tá com dores nas costas, ela não consegue ficar nessa posição supina por muito tempo, porque o feto já tá muito grande. Então, assim, pode. Só que tem formas de fazer o exercício, né, trabalhando essa parte do abdômen e do core, principalmente, que é muito importante para elas, de outras formas do que aquele tradicionalzão, né, deitado, que para ela vai ser péssimo. E essa já dá um gancho também, Pri, pra gente falar nas questões dos trimestres, que, todo mundo pergunta isso, né, se a grávida pode fazer abdominal? Era incrível o espanto o espanto dos alunos quando os alunos entravam assim, chegavam, via minha aluna fazendo abdominalzinho lá, fazia algumas coisinhas. A turma olhava, chamava eu assim de canto.
Li do céu. Acho que até eu ficaria. Mas fica mesmo. É que assim, tem momentos e tem formas para se trabalhar essa região do core, principalmente. Uhum. Para dar o gancho, Pri, no segundo para o terceiro trimestre, o feto ele já está crescendo, já está ficando maiorzinho. O centro do corpo da gestante já está mudando, aquela lordose fica muito mais visível com aquela curvatura aqui atrás das costas na lombar. Então já fica mais complicado. Principalmente pelo peso do feto no terceiro trimestre, já para o finalzinho, como ele está muito grande, né? O que é o indicado para nós profissionais, né, quando for cuidar das gestantes? Para que ela não fique muito tempo nessa posição supina, decúbito dorsal, que é deitadinha mesmo. Por quê? O feto, como ele está muito grande, já está bem gerado ali, ele pode ser que ele dê uma comprimida nas artérias, esse retorno venoso, retorno do sangue para o cérebro fique mais complicado e ela sinta muito mal-estar. Então, isso é uma das coisas que eles apontam muito, principalmente no terceiro trimestre. O segundo é mais tranquilinho, né? Conforme a gente disse, mas o terceiro, principalmente, é o que a gente mais tem que ter cuidado com elas. Essa pergunta aqui, então, eu acho que foi até respondida, né? Com quantas semanas posso iniciar as atividades físicas? É aquilo que a gente falou. Vai ter que ver com o médico dela, se ela está apta, se ela está saudável, ela pode começar. Já pode começar. Ai, tô grávida. Eu tive uma amiga que fez isso. Ela estava meio parada, mais ou menos parada, né? Ela fazia um treininho ou outro, mas nada muito regular. E eu acho que ela entrou bem no comecinho. O médico pediu para ela ficar 1 ou 2 semaninhas parado, que ela teve um sangramento ali e tal. Mas já logo tudo regularizou e ela já veio treinar. E treinou super bem, bem barrigudinha, assim, treinou, foi super bem. Então vai depender muito da liberação do médico. Vai depender muito se ela vai ter alguma contraindicação e assim vai. Depende de mulher para mulher e vai depender do obstetra dela, né? Vai depender super. Então, quais no estúdio, por exemplo, quais os exercícios que você mais indica para a gestante? Assim, trabalhar mais nessa questão de intensidade mesmo. Então, não existe exercício certo para a gestante. Existe exercício certo para a gestante em qual condição ela está. Se ela é sedentária, se ela já começou agora no meio da gestação, se ela sempre foi uma mulher muito ativa, se ela é uma mulher do esporte que trabalha com alto rendimento. Então, não existe o exercício correto, existe a intensidade correta. Óbvio que exercícios de alto impacto é totalmente contraindicado, porém tem suas ressalvas, né? Tem aquelas... Igual, não sei se você lembra daquela a atleta de vôlei. Eu não sei o que Venturini, eu não lembro o nome dela. Ela jogava... Ai, não vou lembrar. A mulher do Bernardinho hoje. Ela jogava... Ah, sei quem é. Ela jogava e era assim, todo mundo assistia a ela super impressionado, porque ela estava com uma barriga gigante de 8 meses, super atacando, fazendo tudo na quadra, aquilo era lindo de ver. Só que, obviamente, a gente não vai trazer para nós que somos meras mortais, né? Nós não somos atleta de alto nível, e assim. nem costume a esse nível. Então, assim, ela fugiu de todas as regras possíveis. O que a gestante não deve fazer, ela fez tudo. Ela e outras atletas aí do meio, né? Do meio esportivo. Mas é aquilo, é de gestante para gestante. Na questão do exercício, Pri, a gente costuma trabalhar, principalmente, uma coisa muito importante, na verdade, são 2 coisas, né? No meio do treinamento com a gestante, que é legal e que a gente faz lá no estúdio. Que é o trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico. Essa parte esse grupo muscular que sustenta os órgãos, a bacia, aqui próximo do quadril. E principalmente o core. Sim. O core são os conjunto de músculos abdominais, os internos também.
tudo que vai dar aquele reforço, aquela estruturada legal na parte do tronco, tá bom? Então, por isso que eu falo para você, vai depender muito do protocolo também do profissional, né? Vai depender também se ela tem alguma contraindicação. Vai depender também que eu tive, no caso lá no estúdio, grávidas que elas já vieram com alguns problemas ortopédicos. Então, tudo vai depender do obstetra e do especialista. No caso dela, era o ortopedista, né? Que ela tinha algumas contraindicações. Mas os exercícios, principalmente, é isso. Bastante agachamento, elevação de pelve. Muito... Óbvio, né? Tô falando Pode isso... pegar peso? Pode. Pode, mas isso também vai depender que vai entrar na intensidade. Então, assim, como eu tive alunas que entraram no meio da gestação e a maioria das minhas outras alunas, elas vieram de uma sequência, eu tinha aluna que fazia agachamento, barra nas costas, stiff, pesado? Não, obviamente não. A gente diminuiu, né, essa intensidade. Muitos estudos pedem para que a gente reduza drasticamente entre 40% e 60% do que a grávida fazia em questão de intensidade. Então, igual, o peso que a aluna fazia lá, eu reduzia uns 40% para ela continuar fazendo aquilo e, óbvio, dando atenção máxima, né, na parte do tronco, do core aqui e principalmente nessa parte do assoalho pélvico. Mas, basicamente, é isso. Ô, louco. Imagina aquele barrigão e fazendo agachamento, gente. Super legal. A primeira lindo. agachada eu deitava para dormir. Não, eu acho maravilhoso, mas eu acho que a primeira agachada eu já deitava para dormir, para ficar só de boa. Tem uma pergunta aqui que fala assim, faço funcional. Pretendo engravidar já, ou seja, está preparando aí o forninho, né? Quando engravidar, posso continuar a fazer o funcional? Nossa, o funcional, ele não tem nada a ver com CrossFit, não, né? Não, é bem diferente mesmo. O CrossFit, ele vai para uma parte mais esportiva. É muita barra, é muito levantamento de peso, né? Então, é bem diferente. O funcional, geralmente, são exercícios que utilizamos apenas o peso corporal. A maioria. Tem muitos que não, mas a maioria é isso, treinamento funcional. Assim, no caso dela, ela nem deve parar se ela não tiver realmente Assim, o médico vai ter que olhar e falar, viu, fulana, você realmente não pode. Se não tiver restrição, né? Exato. Sem restrição nenhuma, ela pode continuar. Lógico que vai ter que ter reajustes nesse treino dela. Ela vai ter que diminuir os exercícios de impacto, principalmente. Também na intensidade do treino dela, vai ter que reduzir um pouquinho da intensidade. Mas ela pode normal, tranquilamente. Que bacana isso, né? Tem esses exercícios durante a gestação. É bom até que a pessoa... Será que ela tem facilidade de perder peso depois? Fazendo os exercícios durante a gestação? Sim, por isso que é legal esse tema, né? Os grandes benefícios é esse. Mas não tanto no pós-pri, mas principalmente o que é o principal é o controle do peso durante a gestação. Por quê? Vai interferir em muita coisa. Nesse retorno do corpo, né, no pós-parto também. Então, vai controlar o peso. Ela não vai ter aquelas famosas estrias, né? Ela vai controlar um pouquinho mais o aparecimento dessas estrias. Porque como a gestante que ganha muito peso, então a pele não suporta aquilo e acaba abrindo as estrias, né? E acaba. Que é a bruxa da gente, né? Então, principalmente nisso, na redução do peso, nem redução, é mais no controle mesmo desse ganho de peso, né? E principalmente falando dos benefícios gerais agora, né? Esse fortalecimento que eu falei pra você, que é muito importante, principalmente as meninas lá que você comentou na primeira live, elas vão saber muito bem que é muito importante também esse fortalecimento do assoalho pélvico na hora do nascimento do bebê.
as grávidas aí de plantão, vocês sabem dizer melhor que eu, questão urinária. Aquela vontade louca de fazer xixi, não conseguir segurar. Isso tudo diz respeito a esse assoalho pélvico que eu tenho tanto batido pé aqui para falar para vocês. Então, por isso tem que ser reajustado o treino, principalmente para essa moça que falou treinamento funcional, né? Vai ter que ser reajustado, mas pode continuar normalmente. Mas basicamente os benefícios são esses. E a alimentação, porque quando a pessoa ela é muito, por exemplo, está muito focada aí nos exercícios físicos, na alimentação, para ela ficar com o corpo definido e tudo. Aí a alimentação dela, como é que continua da mesma forma ou ela, tipo, muda também, né? Porque imagino que a grávida tenha muita fome, né? Assim, Pri, que eles pedem? Para que, se você puder ter o acompanhamento de todos os profissionais possíveis nessa fase, né? Então, eles pedem para você ter o acompanhamento de um Nutri também. Obviamente, vai ter que mudar algumas coisas, porque, assim, a maioria das dietas são muito restritivas quando se diz respeito ao emagrecimento. E, o foco do corpo é outra coisa, né? O foco do corpo é o crescimento e a formação do feto. Então, eu sigo uma moça muito legal que ela fala sobre gestação, assim, sobre grávidas, que ela fala assim, se você não der um nutriente, o feto vai tirar de você o nutriente. O corpo, é o organismo inteiro focado em gerar aquele bebê saudavelmente. Então, vai ter que mudar também. Bem provável que mude. E é bem legal que a gestante possa ter adquirir essa indicação da nutricionista também na gestação. Bem legal. É importante essa questão, né? Porque às vezes a pessoa também ficou grávida e já sai tipo, comendo de tudo, muda além dos exercícios, né? Mas ainda sai comendo de tudo. Então, uma boa dica aí para vocês, gravidinhas, escutar o que a Lid está falando. Ô, Li, você tem alguma pergunta da sua postagem? Eu tive algumas perguntas. Uma que um amigo fez também, que é basicamente o que a turma aí fez também. Ele fez a pergunta assim, quais são os exercícios utilizados do começo até o fim da gestação? Eu achei bem legal, assim, a pergunta dele. Sim. Então, vai depender muito. Só que partindo do pressuposto que essa grávida já tem a liberação médica e que é saudável, é isso. São exercícios leves, como caminhada, é muito utilizada a hidroginástica, é muito utilizado natação. Fugindo disso, indo para a parte de musculação, fortalecimento, né? Muito alongamento. Óbvio, só para dar um adendo aqui, alongamento para grávidas não pode ser excessivo. Não pode ser em nenhum tipo. Por quê? O alongamento excessivo para grávida, ela a partir da formação do feto, ela tem uma liberação de um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio que ele vai ajudar na manutenção do útero e nessa parte do assoalho pélvico, preparando a grávida, preparando o corpo da grávida pro nascimento, pro parto mesmo. Então, assim, tem inúmeros benefícios. Porém, quando a gente fala de exercício e relaxina na gravidez, a gente tem que tomar um cuidado extremo. A partir da 12ª semana, se eu não me engano, é o pico desse hormônio. E esse hormônio, ele atua também muito nas estruturas das articulações da gestante. Para quê? O que ele funciona? Ele é um hormônio que ele vai ajudar na expansão. Deixar mais molinho, mais lubrificado, os ligamentos, os tendões, principalmente nos ligamentos. Obviamente, ele está ali para realmente atuar na gestação inteira, preparando o corpo para quando você tiver o parto, a sua pelve conseguir abrir legal, para que você tenha
um parto Aham. mais tranquilo, podemos dizer assim, né? É o corpo se preparando para o parto. Aham. Porém, quando a gente fala em exercícios... Passar com facilidade, né, no parto Exatamente. normal. Quando a gente fala desse hormônio, ele atuando para isso, a gente vai ter a frouxidão ligamentar das articulações. Então, quando a gente fala de alongamento muito excessivo, exercício brusco, por isso que a gente fala de exercício de alto impacto. Meu, para a gestante ter uma lesão é um palito. Tem umas que é mais, tem outras que é menos, mas elas estão muito expostas à lesão, principalmente por causa desse hormônio. Então, né, esse adendo fechado. Entendi. Os alongamentos, essas atividades que eu mencionei, que é muito recomendado pelos obstetras, né? Que é uma caminhada leve. A gestante que já é ativa pode estar fazendo um trotinho leve também, não tem problema nenhum. A gestante, por exemplo, que antes da gestação ela corria muito. Vamos supor uma mulher que corre todos os dias. E aí ela engravida. Ela pode continuar ou só isso que você falou? Essas corridinhas básicas, assim? Pode, Pri. Ela pode, só que tudo entra em qualquer tipo de modalidade. Ela vai ter que reduzir a intensidade dela, ela vai ter que estar se comunicando direto com o médico dela, vendo como que tá a situação, ver se o feto tá certinho, no crescimento correto. Ela vai ter que reduzir drasticamente a intensidade dela, mas ela não, na verdade, ela nem não precisa parar, né? Ela nem pode parar, porque ela já vem de uma longa data aí correndo. Para você ter uma ideia, a título de curiosidade, eu tinha uma amiga na pós-graduação que ela era apaixonada, eu acho que ainda é, né? É apaixonada por corrida de rua. Nossa, e corria 5K, 10K, 20K, corria todos os K da vida aí. E ela, enquanto a gente tava ali na pós e tudo mais, teve um dia que ela chegou e falou: fiz minha inscrição para fazer a corrida do Bradesco lá em São Paulo, é 10 quilômetros. Falei, legal, tudo, né? Ela foi, final de semana, tal, as pós eram os finais de semana. Daí no outro final de semana ela chegou e falou: Lidiane, eu descobri que estou grávida. Daí eu olhei, fiquei fazendo a conta. Falei, mas viu? Dela, é isso mesmo que você tá pensando. Eu corri os 10K sem saber. Eu descobri uma semana depois e ela já tava de tipo, sei lá, tantas semanas. Não tava? Ela já tava de pelo menos 1 ou 2 meses. Então, pra você, né, pra gente ter o parâmetro. Que ela tem, né? Olha o perigo. Pra gente ter esse parâmetro. Que, óbvio, a gente não vai se comparar, né? Cada um tem aí tem a sua... Se é sedentária, é tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem corria, quem fazia crossfit, quem fazia treinamento funcional. Mas o caso dela foi muito engraçado, assim, foi até meio preocupante, né? Mas ela foi ao médico, o médico falou que tava tudo certo. Então, assim, vai ter que pegar o que ela já... em tudo, né? Vamos englobar em tudo. Vai ter que ver o que essa mamãe já fazia e reduzir drasticamente a intensidade. Basicamente é isso. Entendi. Então, a gente aprendeu que todos os exercícios têm que vir seguido da indicação do obstetra, né? Do médico, da mamãe, da gestante. Né? Aprendemos também que tem que procurar um profissional aí de qualidade. Quem está na região de Sorocaba, Votorantim, procurem a Lidiane Murilo, porque eles eu realmente recomendo. São ótimos. E também porque eu já fiz lá a academia lá junto com eles e eu amava, nossa. Só que eu sou preguiçosa, né, Li? Eu tenho que parar com essa preguiça. Essa pessoa. Sou muito preguiçosa, eu preciso muito parar com isso. Oli, você tem aí alguma consideração para poder falar aí com as gravidinhas, com as gestantes, com relação a exercício? Porque exercício é saúde, né? Sim. Exercício físico é saúde, tanto para quem não está grávida, principalmente para quem está grávida e também para para depois que ela ganhar aí o bebê. Antes dessa consideração, tem uma pergunta aqui, ó. A falta de exercício tem alguma relação com a diástase?
Nossa, a O que tão que é falada. diástase, Fê? A diástase, Pri, basicamente é essa. Tem aquela linhazinha, né, bem no centro da barriga da mamãe, da grávida. E isso é a Aham. musculatura, né, abdominal que ela dá uma aberturinha. Então, quando a grávida já tem o neném, né, fica como se fosse um buraquinho aqui no abdômen, dessa linhazinha que se expandiu. Ah, tá. E fica tipo um buraquinho. Então, tem exercícios também para melhorar essa diástase, né? Que é essa aberturinha no abdômen. E a falta de exercícios, olha, é muito difícil falar, porque assim, o pouco que a gente viu sobre diástase, né? O pouco que a gente vê por aí nos estudos, eles falam em relação ao exercício mal feito mesmo. Realmente mal Uhum. indicado para essa mãe, para a gestante, né? Que volta a dizer, a parte dos abdominais, né? Por isso, tem muitos ajustes a ser feito durante a gestação inteira. Dependendo do período que você vai estar, você não pode mais fazer esses tipos de exercício de abdominal simples, porque o feto já está um pouquinho Uhum. maior e o perigo para essa diástase aumenta super. Mas eu acho que a falta é muito difícil. Realmente, só se você, de repente, engordou muito na sua gravidez, né? Não teve esse controle do peso. Mas a diástase está Aham. relacionado à questão de fortalecimento, né? Ao excesso, aos exercícios mal feitos e mal indicado, né? Na fase Uhum. que a gestante está. Ô, Nossa, Pri, gente, olha isso. Uma coisa ligada na outra, né? Ô, Pri, tive uma pergunta também de quais são, assim, os benefícios, né, do exercício, que é bem legal a gente tá falando aqui, Uhum. que às vezes fica aquele negócio, meu Deus, mas é só coisa ruim, né? Então, assim, gente, primeira coisa pra gente fazer com que essas mamães tenham essa vontade de já começar, você que não é mãe, já comece a treinar para se cuidar agora, para que você possa ter uma gestação super saudável, para que você não tenha preocupação nenhuma em continuar seus exercícios durante a gestação. Você que já é mamãe, Uhum. procura o seu médico, fala que você quer treinar, procura um bom profissional e vai atrás que você pode também. Então, para a gente falar dos benefícios, Pri, É. principalmente na questão de circulação e oxigenação do feto. Exercício, movimentando o corpo, vai oxigenar o feto, é super, extremamente saudável para ele. Questão de endorfina, liberação de endorfina do exercício, né? Que todos falam aí, Uhum. principalmente dos exercícios aeróbicos, que tem uma produção maior de endorfina. Principalmente na parte de humor dessa mãe. Primeiro trimestre, né? A gente tem visto elas reclamam bastante, né? De estarem muito cansadas, desanimadas. Tem É algumas que verdade. entram até meio que numa depressão, né? Elas ficam bem cansadonas mesmo. Então, essa parte de liberação de endorfinas pelo exercício físico é extremamente importante para elas. A gente já falou, né, do controle de peso, que vai ajudar ela no controle na gestação completa e principalmente nesse retorno do peso dela no pós-parto. Muito importante para as mamães que fazem exercícios, mas na questão assim, que ela possa ir atrás de algum exercício que realmente vai fazer fortalecimento, um personal trainer, Uhum. algo mais específico. Muito exercício para parte do assoalho pélvico que a gente comentou, né? Qual o benefício desse Sim. fortalecimento, Pri? Principalmente na parte urinária, que elas reclamam bastante, né? Elas falam que tem aquela vontade de fazer xixi, não conseguem segurar. Uhum. Principalmente também na hora do parto, ter um assoalho pélvico vai ajudar em tudo na hora do parto. Tudo, né? É um combozinho que você vai fazendo ali tudo para que dê tudo certo. A gente espera que dê tudo certo na hora ali do parto. Dores nas Uhum. costas. Elas reclamam principalmente a partir do segundo trimestre, né? Que o feto já está começando a aumentar, o centro do corpo dela já muda, então o exercício físico, principalmente nessa fase,
fortalecer bastante dorsal, fortalecer muito eretores da coluna, né? Que são são essas musculaturas que suportam bem, que comportam bem ali nosso tronco, perto da lombar. Então é bom ter isso, ter esse grupo muscular bem forte para que ela não sinta tantas dores quando essa lordose subir muito, abrir muito e ela começar com essas dores nas costas. E basicamente é isso, Pri. Dores nas articulações também, né? Elas sentem muitas dores no joelho. O exercício tudo vai promover essa questão de bem-estar pelas endorfinas, um humor melhor, articulação saudável, musculatura forte para que você tenha menos dores. Não tem como não sentir, né? Dificilmente você vê assim uma gestante falando que não sentiu dor nas costas, na lombar. Essa questão, Pri, principalmente do que eu queria salientar, nos exercícios para as costas, para dorsal e tronco, o seio vai aumentar, né? Então, não é só a barriga que vai fazer com que mude o seu centro do corpo da gestante. Então, o seio vai aumentar, vai ficar mais pesado. Depois do parto, você vai ficar muito na posição, né? Segurando o neném. Não é uma postura legal. Então, você ter tudo isso, você ter todo esse trabalho de fortalecimento durante a gestação, com umas costas bem fortes, com o quadrado lombar bem forte, glúteo forte também, tudo isso vai ajudar você tanto no período, né, no período gestacional, quanto no pós, né? Principalmente isso. Então é isso, Pri, esses são os benefícios. Eu acho muito, muito importante isso. Inclusive os exercícios ajudam no inchaço? Super! A diminuir o inchaço? Principalmente. Porque assim, é acúmulo, aí, ó, né? Legal. É acúmulo, então a questão de oxigenação e circulação, tudo vai ajudar nessa parte de inchaço também da grávida. Não vai zerar, né? Mas vai ajudar demais. Eu queria muito ter feito essa live, eu queria ter feito ela assim, uma das primeiras. Por quê? Eu estou falando muito a respeito as mulheres que me procuram para fazer o ensaio gestante, elas falam muito a respeito do parto humanizado, né? Eu até cheguei a fazer duas lives a respeito disso para desmistificar o parto humanizado. Sim. Por quê? As pessoas acham que o parto humanizado é aquele parto extremamente natural que você não vai ter direito a nada. O parto humanizado é aquele que respeita a vontade da mulher e que os profissionais ali respeitam todo momento da mulher e a vontade dela. E algumas mulheres, para mim, o exercício durante a gestação é você ter direito ao seu parto humanizado também. É a sua gestação ser respeitada. Porque exercício físico é saúde, né, Li? Sim. E aí eu falei assim, nossa, eu fiquei ensaiando assim, há uma semana ou mais para poder te convidar para fazer aí essa live. Por quê? As gestantes têm muito medo de fazer exercício depois. Fiquei grávida, não posso fazer mais nada, talvez por medo, sei lá, né? Medo de perder o bebê e tudo. E não, ela pode fazer os exercícios, e aí na hora do parto, o exercício que ela teve ali durante a gestação, ela vai ter autonomia, ela vai saber o que ela vai fazer ali, né? Sim, com certeza. No controle ali do parto dela. Tá se cuidando para isso, né? Isso mesmo, o Fernando está comentando aqui, que a humanização já começa na gestação. Então, o exercício físico, para mim, é também uma das formas da humanização do parto na vida da mulher. Então, eu achei, assim, muito importante essa live. Eu queria muito ter feito para essas mulheres verem que os exercícios, ele vai beneficiá-la muito durante enquanto gestante, principalmente durante o parto. Sim. E você ainda falou que o pós-parto é muito importante por questões da posição dela, né?
da forma que ela vai estar ali amamentando. Eu nem tinha pensado nessa questão. Sim, Vivendo sim. e aprendendo, né, Li? E viu, Pri, só para dar um adendo também. Às vezes, assim, muitas mamães têm a indicação, né? Tem a orientação dos médicos para fazer atividade física, mas muitas vezes entra naquilo que eu falei para você do primeiro trimestre. Que todas elas relatam que é péssimo, né? Esse primeiro. É náusea, dor de cabeça, mal-estar, normal. Porém, você que está grávida, e a gente que, né, se Deus quiser vai dar certo a gente engravidar também, a gente tem que ter na cabeça, esse primeiro trimestre vai passar. Então, tenta segurar a onda nos exercícios físicos no primeiro trimestre. O segundo trimestre, todas elas relatam que realmente, nossa, é o céu, é bem melhor, tudo isso já passa, a questão hormonal já dá uma equilibrada e você consegue manter aquilo sem ter perdido o primeiro trimestre, já que você poderia e teve orientação do seu médico para estar treinando, você não perdeu, de repente por muita preguiça, muito cansaço, mas faz uma forcinha para tentar passar dessa fase, digamos, ruim, né, que você passa muito mal, e para entrar nesse segundo trimestre aí já feita, já tá treinada, só manter. E cheia de garra, força de vontade. Barriguda. Né? O Murilo está até falando aqui que a gravidez não é doença e realmente não é. Então, assim, a prática do exercício físico vai melhorar ainda mais. Sim, né? Tudo, né? Até porque a partir do 7º mês, a gente indica a gestante fotografar, tipo, finalzinho do 7º mês, início do 8º, porque depois ela fica pesada, fica cansada, ela não aguenta ficar muito tempo no ensaio fotográfico. Ai, que dó! E quando a mulher faz o exercício durante a gestação, ela já tem como é que eu posso dizer? Ela tem mais pique, né? Disposição é diferente, né? Olha só que legal, mais disposição, a disposição para ela ajuda, inclusive, no ensaio fotográfico, gente. Aí, olha, que delícia. Sim. E viu, a disposição porque elas não conseguem. A disposição também, né, Pri? Ela tá muito atrelada a essa questão dela não estar sentindo dores no final, né, da gestação. Então, assim, creio que seja mais ou menos parecido com a questão do primeiro trimestre. Você tá sentindo, sim, né, tudo aquilo. Tem as mulheres, os anjos aí que não sentem nada. Tenho amigas que relataram que não sentem nada, mas na grande maioria sentem, sim. E essa questão do controle, né, desse controle de fortalecimento, esse treinamento que vem na gestação, vai ajudar com que essa grávida tenha mais disposição, não sinta tantas dores assim no final. O humor dela é outro, a disposição dela é outra, porque ela está sem dor. Viu? Pega a gente que não está grávida, né? Que a gente não está grávida. Uma dor de cabeça acaba com o nosso dia. Imagine você com uma barriga enorme. É verdade. Né? Então, tudo isso ajuda para no final tá tudo certo e só pronto para os cliques. Ô, Li, a nossa live já está aí chegando ao fim. Obrigada, Murilo. E assim, quer falar alguma consideração? Eu queria que você falasse aí para as pessoas conhecerem o seu estúdio, porque eu realmente recomendo, eu gosto demais do trabalho que vocês fazem lá. Ah, sim. Pri, primeiramente, muito obrigada por ter chamado sua amiga aqui, né, pra gente estar falando sobre esse assunto. É um assunto super legal, bem legal, mas bem interessante. A galera tem muita dúvida sobre isso. Sim. Minhas considerações finais. Gente, vai procurar ontem o seu obstetra, veja como que tá a situação, se você tá grávida. Se você está pretendendo, já comece. Se você já sabe, você já tem aqui as dicas de que você pode continuar sim, se você for uma gestante saudável, não tiver nenhuma contraindicação, né? Que é assim, Pri, só para dar uma pincelada, né? Tem sim as contraindicações. Relativamente tem as absolutas, tá? Então, assim, gestantes que têm já diabetes, principalmente diabetes tipo 1, hipertensas,
na questão de pressão alta também. Então, tudo isso a gente vai ter que dar uma olhada, você vai ter que ver com o seu obstetra para ver se você pode ou não. Em outras situações, como cardiopatas, grávidas que já têm algum problema relacionado à questão pulmonar também, essas são assim, realmente você não pode, é uma contraindicação absoluta que você não pode treinar. Mas, partindo do pressuposto que você é saudável, gente, procura o obstetra, pede a cartinha dele de liberação, vai atrás de um bom profissional que vá saber te acompanhar, te atender e treina, gente. E treina mesmo. Ninguém tá falando daquele treinamento louco, maluco, pra fitness, né? Gente, é um treino totalmente diferente. Daqueles que evitam pessoas como eu. Sem polêmica, são coisas que realmente vai te ajudar na hora do parto, no pós-parto, tudo isso vai te ajudar. Então eu peço para vocês realmente irem atrás da liberação e mandar bala, ser ativas. É isso daí. O seu arroba do estúdio? @Estúdio Wellness, galera. Estamos aqui em Votorantim, região de Sorocaba, tá? Nós fazemos agora, né, nessa quarentena maluca, não estamos podendo trabalhar normalmente. Por enquanto, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar à normalidade. Em breve. Então, a ideia agora aqui em Indaiatuba, agora que começa, que em Indaiatuba inteira, um hospital só começou a liberar fotógrafo para o parto. Então, assim, tá uma caminhada difícil para todo mundo mesmo. Tá difícil. Tomara que passe logo. Ai, nem me fale, amiga. Espero mesmo que passe logo isso daí, que a gente possa atender a galera na normalidade aí, como a gente atende lá no estúdio, que é de uma forma bem individualizada. A ideia do estúdio realmente é a gente poder dar um trabalho bem próximo de um personal trainer a um preço bem assim que caiba no bolso da galera aí, que a gente possa atingir mais pessoas, que a gente possa trazer esse trabalho de um personal trainer, né, um trabalho personalizado para mais pessoas, para que não seja um negócio tão encaixotado, né, que é o personal. Mas que é sensacional. Quem tiver realmente, quem tiver a condição ali de tempo e dinheiro, realmente é uma coisa que eu investiria super e a galera tem que investir. Vale a pena, né? Vale. Coisas que a galera tem que investir, as mulheres, quando elas vão, antes de engravidar, obviamente, exercícios físicos, eu sei que eu tenho que fazer isso. Engravidou, continua com exercício físico, para ter disposição aí para fotografia de gestante, Exatamente. do seu momento gestante, e investir também na fotografia de parto, porque as mulheres têm que registrar esse momento. Ai, gente, tem que registrar, pelo amor de Deus. Para gestantes é ser fotografada enquanto faz o exercício. Olha que legal, é uma história para contar. Enquanto a gestante está ali fazendo os exercícios no estúdio, é também legal registrar esses momentos. Ó, já estamos aqui na contagem regressiva. Oli, muito obrigada. Obrigada por você ter aceitado aí participar dessa live. Obrigada pelo convite. E muito sucesso aí para vocês, que essa quarentena acabe logo para todo mundo, para a gente engatar aí o nosso sucesso, né? E é isso. Vai ficar gravada para as gravidinhas aí, para as tentantes, quiser tirar dúvidas e manda pra gente saber como que foi essa live aí de exercício no Instagram. E eu queria falar também que quem às vezes quem vai assistir depois e quiser tirar alguma dúvida, entra em contato aí no arroba do estúdio, que eles falaram aqui, eu também vou colocar entra no meu pessoal também, que a gente tira as dúvidas aí da galera. E aí a gente conversa. 50 segundos, beijo. Ô, gente, faz um print aqui pra gente. Vai, vamos fazer faz um print. Tem 40 segundos pra fazer o print. Fica aí. Acho que foi, né? Gente, obrigada aí para todo mundo que participou. Beijo grande pra você, senão a live não salva. Tchau, amiga. Beijo, Li. Beijo. Tchau.